Oi, galera! De volta aqui nesse canal depois de muito tempo sem trazer nenhum conteúdo. Em uma etapa totalmente diferente da minha vida, fazendo outras coisas, mas em um dado momento eu vou vir explicar para vocês o que está acontecendo, se eu conseguir, né? Porque toda vez que eu reinicio esse canal, eu não consigo dar continuidade de trazer os vídeos com uma certa regularidade. Bom, para quem não me conhece, eu sou Lucy Migueles, eu sou enfermeira. é, Pesquisadora em formação agora, e hoje eu vou trazer para vocês como fazer o uso da estratégia PICO, que é uma estratégia utilizada para, é uma das etapas, né, para você elaborar uma revisão sistemática. E agora, como, né, eu estou em formação para ser uma pesquisadora, eu acho que é importante eu agregar esse canal às informações sobre pesquisa científica. Quem não conhece, né, ou não viu o que eu costumo produzir aqui, na verdade são poucas coisas, mas a ideia inicial do canal era trazer informações relevantes à saúde, à assistência de enfermagem, e agora agregando, logicamente, a pesquisa científica sempre foi um desejo. E eu estando nessa etapa agora, é fundamental que eu agregue isso também a esse projeto. Então, eu vou começar mostrando para vocês, na verdade, o intuito do vídeo foi ajudar alguns colegas da minha turma que estão com uma certa dificuldade para fazer a atividade que foi proposta no mestrado. É, mas eu, com o uso do material que a professora conseguiu mandar, acho que eu consegui avançar um pouco mais. E aí eu falei, bom, eu não sei se está certo, se está errado, né? Mas fiz algumas pesquisas para poder também não trazer informações incorretas e me propus a fazer esse vídeo com o intuito de mandar para eles poderem realizar a atividade. Mas, de toda forma, eu vou utilizar esse vídeo também para disseminar para outras pessoas que talvez estejam fazendo uma revisão sistemática, né, e que precisem aplicar a metodologia PICO, né, a estratégia PICO, para poder encontrar as suas chaves de busca. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela para mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Esse aqui é o meu mapa, né? Na verdade, a gente recebeu esse modelo da professora da nossa faculdade, e aí ela já distribuiu o modelo para a gente poder montar. Um documento no Google Planilhas, né? E ele tem bem distribuído assim as formas que a gente pode montar. A primeira coisa para poder entender o porquê que a gente precisa fazer isso é entender o que é esse raio dessa estratégia Pico, né? Eu separei dois artigos que eu vou botar o link na descrição. Um é esse aqui, que é de 2014, que explica a diferença, né, de uma revisão integrativa com a revisão sistemática. Apesar de eu ter feito parte de um grupo de pesquisa durante o meu período de graduação, eu, de fato, nunca tinha feito essa estratégia, que é uma das etapas, depois que eu li, né, da revisão sistemática. Eu sempre trabalhei com a revisão integrativa durante a graduação, que é aquele modelo, né, que você faz uma pesquisa ampla. Isso aqui explica muito bem, tá, gente? É bem detalhado, eu achei bem legal que dá para entender qual que é a maior diferença entre as duas. A questão é que na revisão integrativa você faz uma pesquisa voltada a uma temática de forma mais ampla. E quando você faz a revisão sistemática, você usa essa estratégia PICO para poder formular suas perguntas. A partir da sua pergunta, você aplica essa estratégia PICO e aí você consegue fazer uma chave de busca direcionada para essa pergunta. Então, ela é muito mais bem vista porque ela vai de frente àquilo que de fato você quer perguntar. A maioria das revisões trabalham com uma questão norteadora, mas quando a gente fala sobre a revisão sistemática, com o uso da estratégia PICO, a gente direciona e tem certeza que os artigos que vão estar contendo, né, essa revisão, eles vão estar respondendo a pergunta que foi feita. Aí, beleza. Para isso, a gente precisa identificar as palavras-chave que a gente vai fazer a pesquisa da revisão sistemática. Porque toda vez que a gente faz uma revisão de artigo, a gente precisa fazer busca por palavras-chave. No Brasil, a gente tem os famosos descritores em ciência e saúde, né? É uma base que está ligada à Biblioteca Virtual em Saúde, tem parceria ali com a OPAS, com a ABREME, e aqui nessa própria página, se a gente clicar aqui no Desk,
a gente, né, a gente entende o que é um descritor, ele conta aqui toda a história e explica também sobre esse mesh, que foi talvez uma novidade, até para eu entender, que eu sempre vi aqui na época da graduação, mas não entendi o que era mesh. E aí, com esse exercício proposto dentro da disciplina de metodologia da universidade, né, do mestrado que eu estou cursando, eu comecei a entender que eu precisava saber o que era isso. Então, se aqui a gente usa descritores, né, no Brasil, a gente tem uma base internacional, que é, na verdade, dos Estados Unidos, né, que usa de forma correspondente ao DESC o MESH. E aí, quando você entra aqui, eu sempre uso esse truquezinho aqui, porque apesar eu sei inglês assim, né? Ainda vou precisar me aprimorar bastante. Então, eu uso essa ferramenta para uma tradução mais rápida. Boto sempre aqui na extensão do Chrome. Quando eu clico aqui, ele fala que é um site oficial dos Estados Unidos e você consegue ler aqui as informações. Mas o que é importante? Isso aqui, todos os descritores de ciência e saúde, né, que a gente faz a pesquisa na Biblioteca Virtual de Saúde, que é a BVS, quando a gente vai na PubMed, que aí já é um site que seria correspondente à BVS, né? Só que nos Estados Unidos, a gente pesquisa com o MESH, que é o descritor que eles usam lá, tá? E por que isso? Porque a gente sabe que internacionalmente, né, o Brasil tem muitos pesquisadores potentes, tem uma pesquisa de excelência, a gente sabe de tudo isso, mas se a gente pensar em nível internacional, a quantidade de produções científicas não estão aqui, né, no Brasil só. Então a gente precisa pegar um todo e por isso que é importante a gente utilizar outras plataformas para poder fazer essas pesquisas. Principalmente se a gente está fazendo uma revisão sistemática, onde a gente precisa responder uma pergunta. Então, para eu responder a pergunta, eu preciso contar com todos os estudos que tenham disponíveis dentro do que eu estou querendo saber. Então, beleza. Dito isso, que descritor e mesh, né? Ele só tem a correspondência de onde a gente vai pesquisar. Descritor lá na BVS e mesh a gente vai procurar no PubMed. Dito isso, eu vou abrir aqui o mapa para vocês poderem entender um pouquinho sobre essa estratégia PICO. Esse artigo aqui, que é a elaboração da pergunta adequada para a pesquisa, ele fala sobre a aplicabilidade dessa estratégia PICO. O PICO é um acrônimo, é isso que fala? Gente, eu acho que é isso. É um acrônimo, né? Acho que é isso. E aí, qual que é a ideia? Ele tem, ó, estratégia pico, acadêmica, ele explica direitinho aqui como que tem que ser feito, tá? E o que é cada um das partes, né? Então, vou deixar na descrição também, se alguém quiser se aprofundar, foi ele que me ajudou a entender como que eu ia fazer, tá vendo? Ele bota aqui, ó, primeiros passos da elaboração da pergunta, da pesquisa, é bem legal mesmo. Aqui ele fala, ó, tá vendo? P, o que é o P? É população e pacientes. Então, é o meu público-alvo da pesquisa. O I é a intervenção, então está relacionado ali aos procedimentos que estão sendo feitos, alguma coisa que tenha nessa pergunta que tenha a ver com intervenção. O controle, né, ou comparação é o C. Então, de acordo com o que você está pesquisando, o que se compara a isso? E o O é o desfecho, o que você quer, se essa pergunta for respondida, né, as coisas que você está solicitando nessa pergunta, o que vai gerar? Aí, beleza. Acho que vai ficar mais fácil quando eu começar a explicar, porque eu vou dar o exemplo do meu. O meu, é, o meu título, né, do meu trabalho, eu coloquei lá, ainda estou fazendo, né? São estratégias utilizadas por profissionais da atenção primária à saúde no rastreio de câncer do colo do útero. E aí, eu formulei uma pergunta, que é uma coisa que eu quero responder, porque eu quero estudar sobre isso. Então, eu coloquei quais são as estratégias para o rastreio oncológico de colo uterino utilizadas na atenção primária à saúde. Quando eu penso no meu P, né, ou seja, meu público-alvo, quem que eu vou estudar? Quem são essas pessoas que estão fazendo essas estratégias que eu estou querendo pesquisar? São os profissionais, né, que atuam na APS, na Atenção Primária à Saúde. Se eu penso na intervenção, qual é o procedimento que está relacionado à minha pergunta, eu chego à conclusão que são exame, né, o exame de rastreamento para câncer do colo do útero.
que é o preventivo. Se eu for comparar, né, o que vai acontecer, né, de estratégias, né, se eu estou perguntando quais são as estratégias, qual seria a comparação disso? As estratégias que estão sendo realizadas, certo? Eu quero identificar quais são essas estratégias. Então, estratégias na atenção primária relacionadas à saúde da mulher. Eu não sei se, de fato, seria uma comparação, mas se eu estou perguntando, eu quero saber quais são as estratégias, então, realizadas pelos profissionais, eu quero buscar. Eu ainda estou um pouco confusa relacionada a esse ser. Talvez eu mude depois e pense melhor, mas acho que a nível de compreensão, vale a pena a gente pensar no que eu compararia. Ou talvez eu compararia com, sei lá, mulheres que estejam com rastreamento em dia. Não sei. Vou pensar um pouco melhor sobre isso. E o desfecho, né, seria a melhoria da qualidade e efetividade no rastreamento de câncer do colo do útero dentro da APS. Beleza. Quando eu desço aqui, eu tenho aqui na primeira coluna cada um dos meus da minha parte, né, dos meus questionamentos, né? Eu tenho aqui meu público-alvo, tenho aqui a intervenção, a comparação e desfecho. E aqui ela pediu para a gente colocar termos que venham à mente quando a gente pensa nesse público, no que a gente está falando. Então vamos dizer, qual é o termo que me chama a atenção quando eu vou falar sobre profissionais que atuam na APS? Equipes de atenção primária, né? A primeira coisa que eu penso é equipe de saúde da família, equipe de atenção primária. Então, quem é essa equipe, né? Na verdade, ela chama a atenção disso aqui porque é uma forma da gente procurar os descritores lá no Desk, primeiro no Desk. Então, eu vou colocar lá equipes de atenção. Vamos ver se aparece alguma coisa. Atenção. Ô, cacete, não sei escrever. Primária. Certo? Então, roda, 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 roda. E não achei nada. Que legal. Então, beleza. Vou colocar atenção primária. Acesso à atenção primária ambulatorial. E olha aqui o que eu achei. Foi um dos que eu coloquei lá, né? Enfermagem de atenção primária. Então, isso é um termo relevante? Eu estou falando de profissionais que atuam na atenção primária? Sim, né? Então, eu peguei e coloquei. Apesar de eu falar enfermagem como um todo, né? Talvez assistência, eu vou colocar porque pode ser que ele fale de enfermeiras, né? Aí eu coloquei lá como um descritor que eu quero usar. Quando eu abri aqui, ó, ele pede o DEX, né? Em português e em inglês. Então, quando você joga aqui, ele já te dá essas opções: português e inglês. Eu peguei, botei português e inglês. Esquece isso aqui que depois a gente vai mexer nessa tabelinha aqui. E aí, quando eu vou falar sobre os termos alternativos ou sinônimos, eu coloquei aqui, ó, português e inglês, tá? Quais são os termos alternativos? Aqui, ó. Atenção, enfermagem, atenção básica e enfermagem de cuidados básicos. Aí eu coloquei aqui. Ah, mas você colocou em inglês também. É, gente, eu usei logicamente, né? O pulo do gato e botei aqui, ó. Tá vendo? Aqui em cima mesmo no site, você muda para English. E aí mudou para English. E aí, aqui que era enfermagem, atenção primária, eu já tenho os termos alternativos, que são entre terms, para o inglês, né? Mas isso eu vou colocar aqui, nessa tabela aqui. Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui eu achei tudo na BVS. Eu não misturei com esse entre termos aqui, ó, que é o que eu achei lá no Mesh. Eu não misturei porque eu achei que ia dar cagada e com certeza ia. Então eu coloquei aqui. Beleza. Feito isso, eu vou procurar se esse DEX selecionado aqui, achado, se ele é de fato um mesh. Ou seja, se eu estou pesquisando na BVS esse termo, para mim vai aparecer estudos lá que estão indexados na BVS e que utilizaram isso como palavra-chave. Só que, como eu quero usar mais outras plataformas de dados, né, de plataformas que tenham, né, artigos indexados, eu vou precisar pesquisar aqui.
no Mesh. Gente, isso aqui, apesar de não parecer que é Mesh, eu só fiz isso aqui, ó. Botei Mesh e vim aqui, ó. Olha que beleza. Viu? Que é justamente para eu pesquisar se o artigo é mesh, se a palavra é mesh ou não. Aí eu já copiei lá, né? Copiei aqui, copiei. Aí vou colar aqui. Dou Enter. Nossa, a minha internet está de milhões, né? De milhões de centavos. Ah, vamos lá. Ai, minha filha. Achei, pronto. E aí eu vou clicar aqui, ó, tá vendo? Vou clicar aqui porque eu quero os detalhes, eu quero entender o que que é esse nome aqui. E primeiro que já encontrando, eu sei que ele é mesh. Então, dá para eu pesquisar esse termo aqui na PubMed e ver quais são os artigos que tem usando esse termo, tá? Então, beleza. Aqui eu tenho o quê? Os termos alternativos. Aí daqui eu vou copiar e vou colocar nessa tabelinha aqui, tá vendo? É porque eu já cortei, que eu já usei, mas beleza. Vou tentar. No início, eu colocaria aqui assim, tá? E aí depois eu vou explicar esse negócio aqui do TIAB e do O, o que que eu fiz. Mas é isso. Eu procurei o Dex no Mesh, né? Para ver se era um Mesh. Achei. Identifiquei. Já abro ele e já copio os termos alternativos. Por que que eu tô falando que eu não uso aqueles termos que eu achei lá na BVS? Porque em alguns casos, nesse caso foi igual, mas em alguns casos eu vi diferenças, ou não apareciam todos, aqui dava mais do que aqui, ou davam palavras diferentes. Aí eu achei meio coisa assim, usei só o que eu achei lá no pelo Mesh, tá? Não sei se está muito confuso, mas eu espero que não. Vamos lá. Feito isso, eu vou fazer mais um, ó. Eu tô aqui com. Eu inventei outro troço, que é indicador. É porque o desfecho que eu quero é melhoria de qualidade, efetividade de rastreamento, né? Aqui, ó, esse aqui tá o modelo padrão. Vou fazer do zero para não tentar ver se foi. Eu vou pegar esse termo, que é um termo que eu considero, né? é, que tem a ver com melhoria e efetividade do rastreamento do câncer do colo do útero na APS, até porque a gente tem alguns indicadores que fazem a avaliação dessa melhoria, né? Então, eu vou clicar aqui para copiar, botei indicador. Aí vou lá no DEX, né? Vamos ver se ele é um descritor. Ah, deixa eu botar em português de novo. Peraí. Isso. Aí, aqui tem algumas opções. Eu botei indicador, indicador é um termo muito amplo, né? Então, é de colaboração? Não, não encaixa muito no que eu tô querendo. Indicador social? Nem é muito. Você vai olhando, tá? Vai vendo se você acha alguma coisa que seja mais interessante. Às vezes, você joga um termo e não aparece nada. Aí talvez você tenha que pensar um pouco em outro termo. Beleza. Eu olhei aqui, indicador de risco, papapá, de reagentes. Vou para a segunda página. Deixa eu ver. Indicadores básicos de saúde. Mas aí, se você olha aqui, é indicador de resultado. Não sei, hein? Não tá muito. Aí, quer ver? E se eu for falar sobre de qualidade? Será que aparece alguma coisa? Porque eu acho que o meu tá muito de qualidade, né? Indicador de qualidade. Vamos ver. Não sei, né? Testando. Ou indicadores de qualidade? Será? Ó. Opa! Achei esse aqui, ó. Esse aqui acho que fica legal, hein? Indicadores de qualidade em assistência à saúde. Beleza, gostei. Vou usar esse aqui então. Então, vou usar esse DEX. Aí, como é que é ele em inglês? Deixa eu ver. Aqui. Não vou falar, eu me recuso a falar inglês nesse vídeo para não passar vergonha, tá? Então, vou copiar para cá. Agora o mistério, né? Será-se que esse indicador é um mesh? Será que ele é utilizado? Vamos ver. Vou vir aqui. Tá.
Mamãe, que delícia. Ele é um mesh, né? E aí eu vou copiar os enter terms. Isso, vou passar vergonha mesmo, é. Os termos alternativos, né? Aí deixa eu fixar esse raio aqui. Eu não tô. Tá me irritando. É. Ver, congelar, até a linha 7. Ah, então não quero. Enfim. Ah, vou copiar para cá. Essa é a coluna dos. Ah, já sei. Vou ocultar, que aí vocês vão conseguir ver. Porque eu quero que vocês vejam o que que eu estou fazendo para ficar mais fácil, para não se perder. Então, vou ocultar aqui. É, papai, ela é burra não. Come capim de sacanagem. Peraí. Isso. Então, beleza. Se aqui é os enter terms, né? E aqui é o mesh propriamente. Então, já vi que ele é um mesh, eu vou copiar para cá. Já achei ele. E aí, quando eu joguei lá, ele me deu essas opções de termos alternativos. Aí, vou colocar aqui na coluna. Opa, botar aqui na coluna do termos alternativos. Para cada termo, eu vou fazer uma pesquisa de TIAB e de OR. Depois eu vou explicar isso. Aqui eu organizei assim, para quem não sabe o atalho, se você apertar Alt e Enter no teclado, você consegue dar um espaço na cédula do Google Planilhas. Então, Alt e Enter e vou copiando Tiab e OR, que aí depois eu vou pesquisar de cada um, tá? Então, só para ficar organizadinho, de todos aqui, beleza. Beleza. Depois o que eu for fazendo no caminho, que eu não vou fazer todos, mas fica assim bem organizadinho, tá? E aqui eu vou pesquisar o Mesh Tiab e OR para esse indicador que está no Mesh. Tá bom. Eu esqueci de botar os indicadores alternativos aqui, né? Vamos ver se foi diferente no Dex. Ó. Viu? Ó, alternativos. Copiei aqui. Aí vou colocar nessa coluna aqui. Ó. Lembra por quê, né? Porque pode dar diferente. Acho que esse aqui vai ser um bom exemplo, que eu acho que vai dar diferente. Ó, apareceu todos esses aqui. Aí só de sacanagem não vai aparecer nenhum diferente. Quer ver? Que eu sou palhaça deles, né? Aparentemente eu sou palhaça deles, mas enfim, eu tentei. Vocês entenderam, né? Eu fiz uma forma de garantir que venha exatamente o termo alternativo que está no MES. Então, essas duas, como eu vou pesquisar entre eles, eu preciso que esse entre termos que entra aqui seja extraído daqui, tá? Feito isso, eu vou esquecer um pouco esse restante aqui, até ocultar. Esquece, que agora eu vou só trabalhar com o mesh e o enter terms. Aqui observação, se depois eu quiser fazer alguma, aqui tá melhor. Beleza. Eu vou trabalhar com essas duas abas aqui, que é o mesh e o enter terms. O que que acontece? Por que que é importante fazer isso, né? Quando eu vou pesquisar um descritor, isso que a gente vai fazer agora é identificar quantas ocorrências, ou seja, quantos artigos utilizam esses descritores para sintetizar o assunto. O descritor, né, ou o mesh, né, eles são uma forma da gente ter uma linguagem, né, única de buscar os artigos. Qual que é, qual que é o bacana disso, né? Se uma pessoa que está lá nos Estados Unidos escreve vou botar Estados Unidos, está na Europa, está no sistema de saúde europeu. E ela quer escrever sobre rastreio de câncer de colo do útero, né? Ela pode fazer um artigo, uma pesquisa que descreva lá o que, sei lá, que ela fez. E aí, para ela colocar nos sites, né, que a gente publica, as revistas publicam, algumas são gratuitas, outras não. Fazer o quê, né? E aí elas colocam
esses descritores, essas palavras-chave, né, como indexadores. Aí a gente vai achar. Eu posso colocar aqui, colo do útero e achar o artigo que a pessoa escreveu lá no Sistema de Saúde Europeu. Por isso que a gente tem essas palavras-chave, para a gente poder, no meio científico, ler o que todo mundo está produzindo sobre um determinado assunto. Dito isso, eu vou pesquisar as ocorrências. Por quê? Se eu tenho um número de artigos importante utilizando aquela palavra-chave, ele vale entrar dentro da minha chave de busca. Para quando eu for buscar os artigos da minha revisão sistemática, ele vai vir para eu fazer análise, tá? Porque está dentro, teoricamente, ele está respondendo a pergunta que eu estou fazendo, certo? E aí, como que eu vou decidir isso? Primeiro, eu vou pesquisar ele na PubMed como mesh, tá? Então, entrei aqui na PubMed, peguei o termo mesh, né, que a gente encontrou, que é em inglês, e vou procurar ele como mesh. Por que que como mesh, né? O que que isso significa? Significa que ele estava como palavra-chave do estudo mesmo. Vamos ver quantos artigos aparecem. Ó, apareceu para mim que 24.772 artigos colocaram, né, não vou ler, gente. Ah, não vou. Colocou isso aqui como palavra-chave, né, dentro do artigo. Aí, beleza, guardei essa informação aqui, ó. Tem 24.772 resultados de pessoas que fizeram estudo, né, artigos, e que colocaram isso como palavra-chave. Vamos ver como TIAB. E aí, o que é esse TIAB? É título e resumo. Título e abstract, né? Abstract, sei lá. Não sei. É título, tá? Que é uma sigla TI, e AB, que seria o resumo, né? Ou seja, quantos artigos utilizaram esse conjunto aqui, né? Essa palavra aqui, essa palavra-chave, no título ou no seu resumo. Ih, achei 82. E pouco. Beleza, copiei aqui e dois resultados. Aí, eu não satisfeita, eu quero saber quem usou no título ou no resumo, né? E também como descritor, um ou outro. Então, eu posso clicar aqui, ó, foi o pulo do gato que a prof ensinou. A gente adiciona, e aí quando a gente vem nesse aqui, a gente coloca OR, tá? E pesquisa. Vamos ver quantos resultados. Apareceu 24.828. Ah, cara, eu fiquei curiosa. Eu falei assim, ué, mas por que que eu não podia somar simplesmente um com o outro, né? Porque eu peguei a calculadora. Eu falei assim, peraí, deixa eu ver. Eu fiquei curiosa. Eu falei assim, será que esse resultado aqui, mais 82, dá isso aqui? Eu não sabia, né? 24.772 mais 82 dá 54. Então, curiosamente, quando você coloca eles dois juntos, né, um ou outro, dá um pouquinho menos do que eles separados. Deve ser porque aqui tem artigos repetidos, ou seja, que usaram no título, no resumo e também como palavra-chave. E aí, por isso que é importante a gente ter essa informação aqui do OR, tá? Aí, beleza. É porque eu fiquei, minha cabeça foi embora. Eu falei, não, tem que descobrir cada coisa, senão não vai dar certo para mim. Agora eu vou fazer as correlações com os termos alternativos. Por quê? A ideia é identificar se vale a pena eu colocar algum termo alternativo desse na minha chave de busca, porque depois, se eu fizer uma análise de quantas ocorrências apareceram com esse termo alternativo, talvez para eu buscar um número que eu quero de artigos, eu tenha que usá-los na minha chave de busca. Então, beleza. Eu vou pesquisar primeiro esse aqui, o início, né? Que acho que é só. Tá só junto aqui. Colocou junto ao invés de separado, né? Então, beleza.
Vou pesquisar ele. Só que aí eu não vou pesquisar ele mais em Mesh. Por quê? Ele não é uma palavra-chave. A palavra-chave é essa aqui que a gente pesquisou primeiro, entendeu? Ele é um termo alternativo. Então não adianta eu procurar ele como palavra-chave, né, para identificar se alguém usou isso como palavra-chave no estudo, porque eu não vou encontrar nada. Não é uma palavra-chave que vai ser usada para indexar os artigos. Então, eu já vou usar ele só como TIAB, que é título e resumo, né? Beleza. Vou botar aqui TIAB. Vamos pesquisar. E apareceu 12 resultados. Aí eu vou colocar aqui como 12 resultados. E agora eu vou fazer um cruzamento. Eu vou pegar esse termo alternativo junto com esse termo aqui que é o mesh, né, que é a palavra-chave oficial, mas eu vou usar ele no mesmo método, que é título e resumo. Então, eu vou usar essa palavra-chave como TIAB, vou selecionar certo, ai, cacete, junto com essa aqui, TIAB, uma ou outra, que é aquele o, né? Aí vem o pulo do gato da gente lá em Advance. Qual que eu quero? É o Tiabe, tá vendo? Ó? Essa é a palavra-chave, Tiabe. Se tiver dúvida, volta. É isso mesmo? É isso mesmo, ó. Papapá, Tiabe. Então, essa aqui eu vou adicionar a care e eu vou pegar essa última aqui que eu pesquisei e vou colocar, ó. Quantos eu achei? 94. Parabéns. Aí eu vou pegar e vou colocar aqui. Depois que eu comecei a entender a mecânica, né? Porque aí eu fiz isso aqui, eu vou ter que fazer de cada um desses aqui, desses termos alternativos. Cada um vai ter que fazer essa pesquisa para relacionar a palavra-chave oficial ali, que é a mesh propriamente, mas como TIAB, que eu vou pesquisar, para ver a relação de ocorrência, tá? Eu vou dar um pause no vídeo para fazer esse aqui, para vocês não ficarem assistindo cada um. Vou até fazer mais um só para fixar. E assim, a professora tinha dado a ideia de primeiro você pesquisar todos os termos, porque aí ele vai ficar nesse histórico aqui, tá vendo? E aí você vai adicionando. Só que assim, quando você tem uma palavra-chave que tem muito termo alternativo, eu achei mais confuso. Então eu achei mais fácil copiar aqui e deixar lá. Cadê? Que ele estava montado aqui, tá vendo? Como o primeiro eu sei que é a palavra-chave oficial, eu só trocava aqui, ó. Tá vendo? Ia direto. Aí, ó, 114 resultados. E aí colocava aqui. E aí eu fiz isso para todos e depois busquei um a um só como TIAB. Para mim foi mais fácil, mas acho que você vai encontrar o melhor caminho. Se quiser usar esse método de você olhar no avançado e ir adicionando, ok. Para mim achei mais confuso. Não sei se deu para entender, mas a gente vai pesquisar todos, tá? Então, vou fazer aqui o terceiro. Aí vou procurar esse aqui como só Tiabe. Vamos lá. Posso até apagar aqui, que já está aqui. 32 resultados. Show? Show. Vou fazer o terceiro, hein? Só para fixar maneiro a parada. 76. Eu sou doida, gente. Cada hora eu fiz de um jeito, tá? Aí aqui é o Tiabe. E aí eu, para usar o outro como Tiabe, copiar aqui. E aí eu coloquei o termo Tiabe. Aí eu tenho que botar parênteses ao redor, tá? 158. Ai, que lindo! É aqui. Então, beleza. Eu vou colocar todos e eu vou pausar para colocar todos.
E daqui a pouco eu volto para explicar a interpretação e a gente seguir para a montagem da chave. Beleza, então voltei, né? Fiz aqui, para vocês foi em 1 segundo, né? Porque a tecnologia é isso. Fiz todos, ó. Aí qual a análise que a gente precisa fazer? A gente precisa entender se esses termos alternativos vão fazer alguma diferença na minha chave de busca. E aí, qual que é a questão? Se você tiver 10% a mais, né, de ocorrências de artigos, né, de resultados de artigos com esses termos alternativos, eles vão valer a pena e aí é bom juntar. Tem que colocar um ou outro, né? Só que eu já dei uma olhada aqui, ó, olha só. Com o termo mesh principal, né, ele usado como palavra-chave, eu encontrei 24.772 artigos. Se eu coloquei ele, né, como título e resumo, eu encontrei 82. E juntos, esses 24.828. Aí vamos olhar esse primeiro aqui. Ele só no título e resumo, 12. Bem menos, né, do que o outro termo. E junto, 94. Também bem, não é tão significativo, né? Se eu tenho lá 82, então o que que eu vou fazer? Esse termo vale a pena entrar na minha chave de busca? Não vale. Então, vou tirar ele. Aí eu tenho aqui esse segundo. Ó, no título e no resumo, 32. Também não achei tão bom. Junto com o outro, 144. Desnecessário também. Vou tirar. Esse aqui, eu tenho 76, menos também, e 158. Eu não achei nada demais. Agora, olha esse aqui. Esse aqui aparece 840 vezes em títulos e resumos. Pô, cara, esse termo aqui vai fazer diferença, tá? Porque quando eu comparo com outro em título e resumo, tem 82 só. Então eu vou selecionar ele como um que vai entrar na minha chave. Aí como que eu estou organizando? Eu estou colocando... Ô, porcaria! Estou colocando aqui em cima. E aí eu coloco ele em negrito e vermelhinho. No topo de todos, né? Eu coloco o principal, que é o que vai entrar com certeza, né? Ele é a palavra-chave. Então, eu sempre coloco ele aqui no topo e embaixo eu vou colocando os termos alternativos que eu acho que vale a pena entrar. Eles ficam todos aqui. Então, beleza, esse vai entrar porque eu achei que vale a pena. Os demais, ó, esse aqui também não vale tanto a pena. Só para vocês entenderem a mecânica, e a gente tem outras coisas para fazer. Esse aqui, 0, 82. Esse aqui já me chama atenção, então, ó, tá vendo? O Tiabe tá bem maior do que o outro. Então, eu vou usar. Esse aqui também é maior, mas não tão significante. Então, beleza. Então, também com a chave gigante. E os outros também não é. Beleza. Tenho 3 aqui que eu selecionei. Aí, eu vou montar a chave de busca desse aqui, né? Que é o último meu que eu coloquei, que é o da comparação. Que a comparação não, minto. É o desfecho, tá? Eu vou colocar esse último, vou montar essa última chave de busca aqui para vocês poderem ver. Então, nesse primeiro aqui, do O, eu tenho esses dois termos, eu tenho eficiência, né? Esses três. Como que eu vou montar essa chave? Vou apagar aqui, porque a minha estava desse jeito aqui, mas eu não vou usar. Vou voltar aqui e vou copiando um a um. Esse termo aqui é sempre o mesh.
Então, eu, para começar, preciso identificar o como mesh, tá? Eu vou botar aqui como mesh. Aí, não, chave não, conchete. Aí, eu tô fazendo uma parada de tentar dar uma diferenciada entre termo que é alternativo e termo mesh para ficar mais fácil para mim. Mas você vai encontrar o seu melhor jeito de organizar. Agora eu vou copiar o termo alternativo desse aqui. Copiei, né? Vou colocar aqui. Só que ele é o quê? Tiabe. E aí, olha aqui como é que eu descobri o que que era Tiabe. Porque no modelo da professora veio isso aqui como chave, como modelo, né? Apareceu isso aqui. Aí eu, título e abstract. Aí eu entendi, tá no título ou no resumo. Foi assim que eu descobri. E aí, esse aqui é um termo alternativo e eu quero no título. Gente, não tem problema colocar Tiabe também não, tá? Pode ser. É que como eu padronizei assim, eu sou chatinha beça. Então eu vou deixar assim, mas pode colocar assim ou o próprio Tiabe, tá? Não tem problema na hora de buscar, não. Vamos ver o que mais. Temos o que mais? Esse aqui é um que não tinha. Vou usar efficient, né? Eficiência. Isso, inglês bem zoado mesmo, que é para passar vergonha. Esse termo aqui não achei tão diferente, não achei que valia a pena usar, então vou usar só esse mesmo. Opa, peraí. E ele, nesse caso, vai ser um mesh, né? Coloco o sempre separando, porque eu estou colocando qualquer ideia da busca, é uma palavra ou outra, né? De um jeito ou outro. Eu quero tudo que tiver na literatura que tenha ou na palavra-chave esse termo, ou no título e resumo, eu quero tudo. Estou pegando tudo que tiver aí. E isso é uma parte da chave, né? A gente tem 4 etapas. Então, beleza. Mais um, que é esse. Que também é o mesh, ou seja, não selecionei nenhum enter terms aqui, nenhum termo alternativo. Vou colocar aqui, mesh. Ó, volto lá. E aqui eu tenho um termo que é mesh e 2 alternativos, né? Estou fazendo bem devagarinho para ninguém se perder, tá? Aí, olha só agora. Agora eu tenho 2 termos que são alternativos. Para poupar tempo, eu posso copiar os dois de uma vez, colocar aqui, e aí eu vou copiar essa parte aqui, que é título, né? Vou colocar para esse aqui, vou colocar um oral, depois eu vou colocar aqui. Depois eu vou tirar o negrito só para eu saber que eles são termos alternativos e não palavra-chave oficial, tá? Que legal. Beleza. Terminei. Eu vou fechar. Achei que tinha mais. Vou fechar com parênteses. Fechei essa chave aqui, né? Essa parte. Aí, como que eu monto a chave? Tá vendo? Eu preferi colocar P e C. Por quê? Quando eu coloquei o desfecho, apareceu resultados muito pequenos. Então, eu somei só o P e C. Mas é importante vocês unirem tudo. E aí, qual que é a malandragem? Quando a gente vai fazer, a gente vai colocar toda a chave que a gente achou no P. Vamos colocar o AND, porque agora eu quero e, eu quero associar, e aí eu não quero ou. Eu quero que tenham palavras, toda essa seleção aqui, artigos que tenham tudo isso, e tenham tudo isso aqui, e tenham tudo isso aqui, tá? Então, eu condicionei, eu quero uma pesquisa condicionada, tá? Eu vou copiar tudo isso aqui e vou
colocar lá na PubMed. E aí eu cheguei a 1.288 resultados. E aí eu vou trabalhar, vou aplicar filtro, vou fazer critério de elegibilidade, vou ler resumo e título, as outras etapas da revisão. Mas é para isso que serve a estratégia Pico, para eu criar uma chave de busca que seja competente de acordo com o que eu de fato estou querendo pesquisar e responder, tá? Ó, para vocês terem ideia, vou mostrar para vocês aqui. Se eu colocar o end e copiar o meu desfecho, olha como isso vai mudar. Só para vocês poderem entender por que que eu preferi os 1.288 artigos, ó. Diminuiu para 42. Aí eu fico preocupada de talvez não estar contemplando tudo que eu quero, tá? Mas isso foi uma decisão minha. Eu resolvi observar de forma maior, primeiro aplicar os filtros para ver de fato com quantos artigos eu vou ter que lidar e fazer uma leitura, quanto tempo eu tenho para fazer isso. Então, tudo depende do teu objetivo, tá? E é isso, gente. Ah, coisa importante. Essa chave de busca não serve para buscar na BVS. Não serve, tá? Porque ela tá formatada para uma busca na PubMed, tá? Se eu quero buscar na BVS, eu tenho que usar o quê? Os descritores, tá? Que é o que a gente achou lá no Dex. E aí, eu vou colocar na mesma situação, né, com os operadores booleanos, né? Que é o OR, o outro, né? E o AND, se é a questão de condição, né? De ter um ou outro nessas palavras desse assunto e também esse outro conjunto, tá? Eu tô fazendo várias experiências, pesquisando na BVS com o descritor em inglês, na BVS com o descritor em português, eu tô fazendo uma salsanha danada. Aqui foi até interessante, que eu só usei o P e o I, ó. Ainda tô evoluindo, né? E aí eu usei o P e o I, olha a diferença. Em inglês eu achei 5 resultados, e em português eu achei um só. Aí eu falei, opa, então pode ser que os descritores, mesmo na BVS, né? Apareçam melhor em inglês. Só para vocês terem uma ideia do que dá para fazer para pesquisar, tá bom? Acho que esse vídeo ficou até mais longo do que eu queria, mas eu espero que tenha dado para dar uma noção aí. Eu vou criar um modelo desse aqui, um link dele vazio, com algumas coisas, só para vocês baixarem e usarem, se vocês quiserem fazer a estratégia Pico de vocês, utilizando esse modelo, porque eu achei bem bom. Foi a nossa professora que passou lá do mestrado profissional de atenção primária à saúde da UFRJ, e eu achei muito, muito, muito bom, bem formatado, eu adoro coisa colorida, achei que ficou super organizado, né? A professora Ana Bandeira, então eu vou deixar disponível aqui esse modelo que eu achei que ajuda muito, tá? Um beijo, espero que eu possa voltar com outros conteúdos para vocês e vamos ver, né, se eu consigo, né? Eu sempre retomo, trago alguma coisa, mas eu vou tentar ter outros conteúdos. Acho que agora com o mestrado, pode ser que tenham alguns assuntos que surjam e que sejam interessantes de eu vir trazer para vocês e multiplicar esse conhecimento, que é sempre o que eu quero. Que a gente tenha o máximo de informação para qualificar a assistência dos nossos usuários, tá bom? Beijo! Fui!